Então a África, como é que era a África? Então, todos esses povos lutavam entre si, se matavam, e os povos perdedores ou eram sacrificados nos sacrifícios humanos, em grande festa para pagãos, para os demônios, ou eram vendidos para os islâmicos. Quando começou a escravidão feita pelas potências ocidentais, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, etc., quem eram os próprios traficantes eram também, muitos eram islâmicos, muitos eram judeus, muitos eram protestantes. Era uma minoria católica que fazia esse tráfico. Então esse tráfico não era o pessoal que encostava lá um navio na África, entrava um pouco no mato e capturava os africanos. Não era assim. Eles chegavam e compravam já escravos. Então não era transformavam homens livres em escravos, eles já eram escravos. Se trocava uma escravidão por outra escravidão. Essa que era a regra. Então é uma lenda que lá vivia em harmonia, em tudo e tal. E aí nós já vemos derrubando o primeiro mito lá de unir, que a colonização uniu povos inimigos e separou povos amigos. Isso é uma lenda grotesca, isso daí. Por quê? Porque primeiro eles ficavam em determinadas guerras. Depois não era que um grupo morava aqui e o outro centenas de quilômetros. Às vezes os grupos eram vizinhos. Por exemplo, os Hutus e os Tutsi. Aqui em São Paulo fosse Hutu e Tutsi, ia ter Hutu aqui, na próxima esquina ia ser Tutsi, depois dali andava mais um quarteirão ia ter Hutu. Era tudo misturado. Era intercalado, era assim. E os Hutu e os Tutsi e Hutus ficavam se matando há séculos. Tanto é que um grupo Tutsi que perdeu foi morar no leste do Congo. Eles mudaram o nome, chamam bagulenenses. Então é tudo uma lenda que juntaram tribos inimigas. E essa também, separar a tribo amiga, também é uma lenda, porque eles têm o conceito tribal e não de nação. Então eles veem como grupo coeso uma tribo, uma pequena região. A outra região, mesmo que seja do mesmo grupo linguístico, até eles vão brigar, vão se matar também, como os nossos índios aqui também. Não tinha o conceito de nação. Tinha um conceito tribal e não de nação. Que nós estamos mal acostumados com o conceito de nação, na verdade é herdado de Roma. E se vê uma totalidade num território de uma nação com os mesmos direitos para essa população. Isso aí quem inovou foi Roma. E então todos esses povos, mesmo na Grécia, eles não tinham essa visão de nação, não havia nação grega. Uma cidade da Grécia lutava contra a outra, eles compartilhavam a mesma cultura, mas não a mesma nação. Tinha cidades gregas que se aliaram com os persas. Então eles não tinham essa unidade. Essa unidade propriamente foi criada pelo Império Romano. Depois a Igreja Católica adaptou e fez o feudalismo. Então, mas todos esses povos nunca tiveram ideia de nação, ideia tribal, de um grupo restrito, de famílias somadas e vai. Aí essa tribo luta com uma outra, ela pode vencer, isso tem que subjugar a tribo vencida na base da violência. É o conceito tribal e o conceito da violência que sempre dominou a África. Então, ou ficam em guerras intermináveis, ou então uma tribo mais forte subjuga a outra, transforma ela numa semi-escravidão, obriga ela a pagar tributos, e ele domina uma certa área. Depois enfraquece, outra tribo invade, mata e domina. Então, ao longo da história da África, não dá para saber quantos reinos tiveram, é impossível. Uma vez eu fui pesquisar um atlas de reinos da África, não dá. Em 400 anos deve ter tido mais de 1000 reinos. Surge um, morre outro, destrói outro, vai e vem, não dá. Nunca teve paz lá na África. E paralelo a isso, teve muita magia negra lá na África. Né? Muita magia negra, muito culto ao demônio lá. Coisa impressionante. Tinha o relato dos jesuítas chamado de Jagas, mais ou menos onde é o Congo. Eles diziam que os jesuítas diziam que era impossível convertê-los. Tal o poder que o demônio tinha sobre eles. Coisa impressionante. Aliás, o primeiro reino católico do hemisfério sul foi da África, convertido pelos portugueses, que é o reino do Congo. Foi convertido graças às missões do Diogo Cão. Né? Eu não vou comentar isso que está na minha outra aula.